Bem-vindos a Estudos de Mercado. Nesta primeira aula vamos discutir alguns pontos relevantes acerca dos estudos de mercado, do âmbito e contextos de aplicação. É importante percebermos que no domínio da gestão de marketing, estudar e investigar o mercado e o consumidor é uma atividade de grande relevância. Já Fernando Pessoa, na revista de Comércio e Contabilidade, e este, embora seja uma referência muito antiga, mantém-se atual, chamava a atenção para a importância de analisarmos aquilo que os outros, os consumidores, querem e não tirar conclusões sem os estudar aprofundadamente. Neste contexto, o estudo de mercado é um processo que visa recolher informação sobre mercados e consumidores. Este processo é efetuado de forma sistemática e objetiva e tem como principal função assessorar a gestão, no contexto organizacional, nos processos de tomada de decisão. Assim, quando pensamos nos estudos de mercado, devemos pensar em processos sistemáticos, objetivos, que visam a gestão da informação e a sua produção para que seja passível a tomada de decisão. E, naturalmente, que realizamos os estudos para detectar e avaliar um conjunto de elementos, quer numa perspectiva qualitativa, quer numa perspectiva quantitativa. E a este nível, gostava de chamar a vossa atenção para a importância das necessidades ou preferências, do impacto de ações realizadas, dos hábitos e comportamentos dos consumidores, atitudes e motivações, e também, e naturalmente hoje é um aspecto ao qual damos grande relevância, a análise sobre a concorrência. De uma forma muito distinta, temos que analisar o que são estudos qualitativos de estudos quantitativos. Anteriormente, tiveram já a oportunidade de abordar esta distinção. No âmbito dos estudos de mercado, cada vez mais se preconiza a relação quali-quantitativo, ou seja, através dos estudos quantitativos, obter informação factual que permita quantificar dados e generalizar os resultados de uma amostra para a população-alvo, mas também obter informação qualitativa, isto é, compreender a razão subjacente a um comportamento, a razão subjacente a uma preferência, as motivações e as atitudes dos consumidores. Este é um primeiro tópico associado aos estudos de mercado, sobre o qual vale a pena terem a vossa atenção. É comum verificarmos ainda uma incidência particular dos estudos quantitativos, porque efetivamente a generalização da informação continua a ser valorizada. No entanto, é determinante que se compreenda a fundo as razões subjacentes aos comportamentos e, nesse sentido, cada vez mais encontramos abordagens de cariz qualitativo. Os estudos quantitativos visam, como disse, a quantificação de informação que tem de ser factual, concreta e específica. Neste caso, temos aqui alguns exemplos. Quantas pessoas preferem, que marcas conhece, com que frequência utilizam um determinado produto ou serviço e onde compram. Quando temos informação de contexto qualitativo, vamos, por exemplo, enunciar as razões de preferência ou o perfil de imagem que possuem. Habitualmente, neste caso, passamos do contexto qualitativo para o quantitativo, apresentando um conjunto de elementos que possam ajudar os decisores no processo de análise e tomada de decisão. Em termos quantitativos, temos, por um lado, a pesquisa documental, e ela deve ser sempre a base de qualquer trabalho, com o diagnóstico objetivo da realidade. Reparem, independentemente do tema que queremos estudar, temos que partir daquilo que já existe, que está analisado, compreender bem a realidade, analisar a concorrência, por exemplo, se estivermos a fazer uma abordagem às empresas, para depois podermos, efetivamente, delinear outro tipo de abordagens. E esse outro tipo de abordagens pode ser, por exemplo, a pesquisa baseada em inquéritos por sondagem. E neste caso temos dois grandes tipos de estudo. Os estudos ad hoc, que são estudos realizados caso a caso, que têm como objetivo investigar questões pontuais, e os estudos periódicos ou regulares, que são estudos que ocorrem com uma regularidade determinada, previamente definida. Aqui teremos
Por exemplo, os tracking studies, que são estudos que fazem o acompanhamento de um processo. Por exemplo, quando temos o lançamento de um produto no mercado, podemos fazer a análise do momento 0, do momento 1, analisando os locais de compra, a notoriedade, o desenvolvimento que os consumidores fazem na utilização do produto, etc., ao longo do tempo. Ainda dentro dos estudos periódicos ou regulares, temos os estudos omnibus ou multiclientes, que são estudos que se caracterizam por fazerem o foco num determinado tópico, e sendo que esse foco serve a vários clientes. Terão disponível no Moodle um exemplo de um estudo multicliente que foi realizado para compreender as alterações dos padrões de comportamento dos consumidores em situação de crise. E foi um estudo encomendado por várias empresas no sentido de obterem informação relativa à diversidade de comportamentos que os consumidores ajustaram com a situação de crise. Temos depois ainda os painéis de consumidores, de farmácias, de empresas variadas, de empresários, onde se tem uma amostra fixa e essa amostra fixa vai ser alvo de análise ao longo do tempo. Os estudos de audiência, que tanta polémica têm originado pelas questões associadas à amostragem, os estudos de hábitos de consumo, de utilização de produtos, atitudes dos consumidores e também, muito importante, os estudos de satisfação de clientes. Para recolher a informação no âmbito quantitativo, nós podemos utilizar o questionário. Atenção à utilização via internet. Este é um ponto muito importante para o qual gostaria de chamar a vossa atenção. As redes sociais são completamente interditas para a recolha de informação, uma vez que o investigador não detém qualquer controle sobre a amostra. Quando utilizamos a internet, podemos utilizar o e-mail, podemos obviamente utilizar o Messenger, mas que funciona como um e-mail normal, e na metodologia da amostragem temos que tornar muito claro quem são os consumidores que vamos abordar, que características é que têm e qual o meio que vamos utilizar para o fazer. O mais eficaz continua a ser o pessoal, embora, como é evidente, tem custos muito elevados e por isso teremos que encontrar, iremos falar disso um bocadinho mais à frente, outras metodologias que nos permitam efetivamente diminuir custos, mas, muito importante, garantir a qualidade da informação que recolhemos. Os estudos qualitativos são estudos que são desenvolvidos para permitirem a compreensão do comportamento. O objeto inicial é sempre amplo. Nós definimos questões que são abertas e que vão simplesmente orientar a nossa ação. E, portanto, não há nenhum objetivo de quantificar. O que se pretende é recolher informação, compreender e efetuar uma análise qualitativa dos dados. A este nível, procuramos avaliar emoções, necessidades, motivações, valores, crenças, mas procuramos também a criação de significado pelos atores que intervêm num determinado projeto. É muito importante compreendermos qual é o significado que os consumidores atribuem a uma imagem, a uma comunicação, a um produto, a uma embalagem e, nesse sentido, no processo de recolha de dados qualitativos, habitualmente entramos em linha de conta com estes aspectos em particular. Os objetivos dos estudos qualitativos são gerar ideias, podem ser a preparação de uma pesquisa quantitativa. É frequente não termos um conhecimento aprofundado sobre temas que temos de estudar e, nesse sentido, termos que, num primeiro nível de análise, recolher informação, por exemplo, para estruturar um questionário, ou, em muitas circunstâncias, fazendo-o a posteriori, vamos atribuir sentido aos dados que obtemos de forma quantitativa. As aplicações mais frequentes deste tipo de estudos situam-se na análise de atitudes e motivações, de hábitos e comportamentos, expectativas e aspirações, pré-testes de conceito, pré-testes de anúncio, pré-teste de embalagem, entre muitos outros, como é evidente. As técnicas são a entrevista que pode ser individual e que é efetivamente uma das formas mais utilizadas dentro da entrevista, mas que pode ser também a entrevista grupal,
que tem algumas vantagens, obviamente, em termos de economia de escala, mas que não nos permite a obtenção de informação tão detalhada. Temos depois o Focus Group, que é uma metodologia que iremos abordar posteriormente e que nos permite, de facto, obter informação muito significativa sobre a forma como as pessoas analisam os diferentes aspectos associados a um produto, a uma situação ou uma ideia. Depois, a observação, que poderá ser não participante ou participante, as técnicas projetivas e, finalmente, os estudos de caso. Reparem nesta tabela que visa comparar e diferenciar em simultâneo a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Como podemos ver, em termos de palavras-chave, na pesquisa quantitativa nós enquadramos o controlo e a extensão. Na pesquisa qualitativa, a palavra-chave é compreensão. Objetivos da pesquisa quantitativa: validação de factos, de estimativas e de relações. Pretende-se prever. Numa pesquisa qualitativa, pretende-se compreender, como disse já, descobrir e identificar. Neste sentido, as preocupações da pesquisa quantitativa estão associadas à objetividade, à generalização, mas também à reprodutibilidade, não estando presentes noutro tipo de estudos estas pesquisas, estas preocupações. As variáveis são, no caso quantitativo, controladas a priori, eu identifico e defino as variáveis. No caso qualitativo, são controladas a posteriori. O contexto é colocado no primeiro caso e no segundo é apreendido, ou seja, o próprio contexto onde decorre o processo de análise vai incorporar significado que vai posteriormente ser analisado. O que é significativo é conhecido a priori numa pesquisa quantitativa e aquilo que é significativo vai ser muito alargado na pesquisa qualitativa. As amostras são grandes no primeiro caso, no segundo são pequenas, a recolha de dados é estruturada versus não estruturada e, em termos de análise de dados, os dados, num caso quantitativo, são analisados estatisticamente. No nosso caso, utilizamos habitualmente o SPSS, mas podemos também fazer análise de dados em Excel ou em qualquer outra ferramenta de cariz quantitativo. No caso da pesquisa qualitativa, os dados são interpretados através de uma técnica de análise de dados designada de análise de conteúdo. Há vantagens e desvantagens de cada uma das metodologias. É evidente que aquilo que nos interessa é aproveitar as vantagens de cada uma delas numa lógica de complementaridade. E, portanto, quando pensamos na pesquisa quantitativa, temos a vantagem de ter menos tempo por sujeito, de ter temas sensíveis a serem abordados, uma vez que há uma distância grande entre investigador e sujeito. No caso qualitativo, podemos aproveitar a transformação possível de qualitativo em quantitativo e devemos, sobretudo, focar-nos na maior profundidade dos temas. Repito, quantitativo e qualitativo numa ótica de complementaridade, havendo um contínuo na natureza dos estudos, em que podemos iniciar o processo por uma abordagem quantitativa e terminá-lo com uma abordagem qualitativa, ou, dependendo dos nossos objetivos, iniciar com uma abordagem qualitativa e terminar com uma abordagem quantitativa.